E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química Geral aqui no canal do Cursinho Popular Antonieta de Barros. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. A gente já começa com esse tópico aqui, que é as propriedades gerais da matéria. Bom, a química é a ciência que estuda a constituição da matéria, a estrutura interna, as relações entre os diversos tipos de materiais encontrados na natureza e também como determinar as propriedades físicas ou químicas da matéria. As propriedades físicas seriam cor, ponto de fusão, densidade, ponto de ebulição, e as propriedades químicas, as transformações de uma substância em outra, ou seja, as reações químicas. E o que é matéria, o que é corpo e o que é objeto? Matéria é tudo o que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, possui um volume e pode ser medido. Por exemplo, uma madeira, um alumínio, ferro, o próprio ar, água, tudo isso é matéria, tudo isso a gente consegue medir de alguma maneira. O corpo é uma porção limitada dessa matéria e o objeto é o corpo fabricado para um determinado fim. Por exemplo, se a minha matéria é ferro, uma barra de ferro é o corpo e um portão de ferro é um objeto, ok? Então vamos para as propriedades gerais da matéria. Elas são comuns a toda e qualquer espécie de matéria, independentemente da substância. E todos eles possuem massa, extensão, ou seja, todos os corpos ocupam um lugar no espaço, impenetrabilidade, ou seja, dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, divisibilidade, ou seja, os corpos podem ser divididos em partes cada vez menores, compressibilidade, os corpos possuem a propriedade de poder diminuir de tamanho sob a ação de forças externas. Por exemplo, uma bexiga, e a gente fica apertando ela e ela começa a diminuir. Ou uma mola, tá? Ela consegue ser comprimido. E elasticidade. Os corpos possuem a propriedade de voltar à forma e volume originais, desde que essa força externa seja cessada. As propriedades funcionais da matéria são as propriedades observadas somente em determinados grupos de matéria. São chamadas as funções químicas. Vocês lembram lá que a gente já teve a aula de função química, lá nas funções inorgânicas, e a gente já viu os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, e também tem as funções orgânicas lá com o Léo. E aí nós vamos ter as propriedades específicas da matéria, que são propriedades que permitem identificar uma determinada espécie da matéria. As propriedades físicas são aquelas que determinam o ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade. As propriedades organolépticas são as propriedades que podem ser percebidas pelos sentidos humanos, como odor, sabor, e as propriedades químicas, que são as reações químicas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os estados físicos da matéria. O estado sólido, no estado sólido a gente tem formas definidas e volume constante, ou seja, não muda. Por exemplo, esse meu copo aqui, ele vai continuar sendo esse copo. Nada vai acontecer, porque é um sólido, não muda. E as partículas que constituem um sólido encontram-se ligadas umas às outras de modo que não podem se movimentar livremente. Vocês lembram lá daquela aula de ligação iônica em que a gente falou sobre a sala unitária, sobre a formação do cristal do sal, e que ele fica bem juntinho? Então, essas partículas estão tão ligadas que não tem como elas se movimentarem, diferentemente do estado líquido, que é a água que tem aqui dentro, ó, que ele vai adquirir a forma do recipiente em que ele está contido, mantendo o seu volume, a água que está aqui vai continuar aqui, desde que eu não beba. Isso porque as partículas que constituem o líquido, elas não estão tão fortemente unidas como nos sólidos e podem se deslizar umas sobre as outras, estão mais zen, assim, na delas, se adaptando ao recipiente. Já no estado gasoso, que é o ar que tem aqui, que está saindo, ele ocupa todo o volume do recipiente em que ele está contido. Possui uma densidade bem menor do que o líquido e o sólido e podem se expandir livremente assim para sempre e ser comprimidos com facilidade, já que as partículas que compõem esse gás não estão unidas tão fortemente.
a força de atração é muito baixa. E aqui, um exemplo, um sólido, em que as partículas estão muito unidas, as moléculas estão unidas, os átomos estão bem unidos, formando o sólido, já que na água, por exemplo, líquida, as moléculas já estão um pouquinho mais soltas. E aqui, no estado gasoso, já dá para perceber que as moléculas estão distantes umas das outras. No caso da água, elas não vão conseguir formar as ligações de hidrogênio. Ou seja, essas ligações intermoleculares foram quebradas. Então, as moléculas ficam livres. Como exemplo aqui, eu trouxe o shampoo e condicionador sólido, um suco e o gás neônio. Ele, quando passa uma corrente elétrica, ele gera cor. A gente já falou disso lá na tabela periódica, lembra? Bom, e agora a gente vai falar sobre as mudanças de estado. Vamos lá. A gente começa com o nosso sólido aqui. Ao começar a aumentar a temperatura, esse processo se chama fusão. E a temperatura em que essa mudança ocorre é o ponto de fusão. Fechou? Fechou. Quando eu continuo aumentando a temperatura, o meu líquido vai então passar para o estado gasoso, sofrendo um processo de vaporização. Esse processo de vaporização significa transformar o líquido em vapor, em gás. E ele pode acontecer de 3 formas. Por evaporação, que é um processo que acontece lentamente, porque você vai dando pouca energia, pouco calor e poucas moléculas vão se soltando e aí vai evaporando. O processo de ebulição, que é tipo quando você coloca água para fazer o café e deixa ele começar a borbulhar, ele começa a entrar em ebulição, começa a ferver. É um processo já mais rápido, porque você está dando muito mais calor. E o processo de calefação, que é basicamente quando a panela está no fogão e você coloca o seu lindo dedinho lá e esquenta rapidamente. Todas as moléculas de água do seu dedinho vão embora. Ou quando você joga uma gota de água nessa panela quente. Dá para perceber que o processo é muito rápido. Você nem enxerga mais essa água. E o processo inverso é chamado de condensação. É quando a gente começa a tirar o calor do ambiente, a gente começa a resfriar esse ambiente e esse gás começa a perder energia também, indo para o estado líquido. A temperatura em que ocorre a vaporização e a condensação é a mesma, é o mesmo ponto, é o ponto de ebulição, é o ponto em que acontece essa mudança de estado físico, tá? E quando continua resfriando e vai do líquido para o sólido, ocorre a solidificação, transformar em sólido, tá? E é o mesmo ponto de fusão que a gente percebeu lá quando vai do sólido para o líquido. E quando vai do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, é o processo de sublimação, você não passa pelo estado líquido. E a densidade, que é uma relação entre a massa, na unidade de gramas, de uma amostra de matéria e o volume ocupado por essa amostra, geralmente em centímetro cúbico, ou ml. É essa relação aqui embaixo, que é a massa pelo volume, é a densidade que a gente tem para determinada matéria. Bom, e agora a gente vai falar sobre a substância pura. Substância é toda matéria cuja fusão e ebulição ocorrem em temperaturas constantes e possuem propriedades específicas bem definidas, como cor, cheiro, estado físico, ponto de fusão, ponto de ebulição e a composição química constante. Por exemplo, a água, o ferro, alumínio, etanol. E aqui a gente pode ver o gráfico, um gráficozinho. Quando a gente começa a aquecer, aqui, ó, a gente consegue perceber um aumento de temperatura, quando no caso da água, por exemplo, em que a gente pega um cubinho de gelo, ele está a menos de 0 graus, menos de 0 graus Celsius, e a gente começa a aquecer. Quando chega a 0 graus Celsius, esse gelo começa a se transformar em água líquida. Mas enquanto todo o gelo não se transforma, não se liquefaz, não entra em fusão, a temperatura não muda.
tá? E você pode, na sua casa, conferir isso aí. Pegue um termômetro, pegue uma tigela cheia de gelo, coloque lá e fica olhando. Enquanto tiver um cubinho de gelo, um pedacinho de gelo, a temperatura não começa a subir. Passado por essa transição, continua-se aquecendo essa água até chegar no ponto de ebulição, em que você vai ter água líquida e vapor coexistindo até que não exista mais água no estado líquido, só exista vapor e então a temperatura volta a subir. Esse é o comportamento de uma substância pura, tá? Você tem uma rampinha, mas chega no ponto de fusão, você tem um ponto de fusão, você tem um platô, você tem uma rampinha em que ali vão coexistir tanto sólido e líquido ou líquido e vapor. Já no caso de uma mistura, isso não acontece. Uma mistura é toda a matéria cuja fusão e ebulição não ocorrem em temperatura constantes. Eles possuem um intervalo de fusão e ebulição, como aqui, ó, em que existe um ponto inicial de fusão e um ponto final de fusão. Um ponto inicial de ebulição e um ponto final de ebulição. Não é constante, existe uma rampa crescente. Um exemplo disso é uma amostra de cobre com ouro. A gente coloca ele para aquecer e a gente vai observar que existem essas duas diferenças. Isso ocorre porque cada uma dessas substâncias que estão misturadas vão entrar em fusão no seu ponto específico. Então a gente não consegue diferenciar onde está cada uma. E uma mistura eutética é quando essa mistura possui um ponto de fusão, mas não possui um ponto de ebulição, tá? Algumas misturas conseguem se comportar e ter um comportamento de substância pura, mas não completamente. Por exemplo, pode ter um ponto de fusão e uma outra pode ter o ponto de ebulição, mas não os dois juntos, senão seria uma substância pura. Um exemplo disso são as ligas metálicas, tipo a solda, escrevi solda, mas é solda, utilizada na eletrônica, que é 37% chumbo e 63% estanho. E eles possuem um ponto de fusão, eles possuem a fusão em temperatura constante, mas não a de ebulição. E, de forma semelhante, né, temos a mistura azeotrópica, que é o contrário. Tá? Ele não possui o ponto de fusão, ele possui uma rampa crescente, mas possui um ponto de ebulição, que é o caso do etanol com a água. Aqui, como exemplo, a água a 4% e o etanol a 66%. E para a gente ter uma visão geral aqui, a comparação entre essas misturas. Então, nós temos uma substância pura, como a água, a gente tem a temperatura durante a fusão constante e durante a ebulição constante também. Já quando a gente tem uma mistura, por exemplo, de água e sal, a gente vai ter variação nessa temperatura, tanto durante a fusão quanto a ebulição. Já quando a gente tem uma mistura eutética, como por exemplo a solda, o ponto de fusão é constante e o de ebulição varia. Já a mistura azeotrópica é o contrário. O ponto de fusão varia enquanto o de ebulição é constante. E agora a gente vai falar sobre os tipos de mistura. E elas podem ser homogêneas, ou também chamadas de soluções. Isso porque são misturas que se comportam como uma substância pura e apresentam uma única fase, tá? Por exemplo, o ar atmosférico. A gente não consegue ver diferença nesse ar. A gente não consegue ver duas cores no ar. A gente não consegue diferenciar os gases que compõem. Porque o nosso ar atmosférico é formado por nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, ozônio, tem vários gases que se misturam, tá? Outro exemplo é a água e o álcool. Se você tem uma mistura de água com álcool, você não consegue diferenciar os dois só de olhar. A mesma coisa o ouro 18 quilates, que é uma liga entre 75% de ouro, 12,5% de prata e 12,5% de cobre. Outro tipo de mistura que existe são as misturas heterogêneas. São misturas que não se comportam como uma substância pura. Elas apresentam mais de uma fase.
Por exemplo, quando a gente tem num copo água e areia. A areia vai para o fundo, a gente consegue ver a diferença entre elas. A mesma coisa, água e óleo. A gente consegue ver a diferença entre os dois componentes. E falando em componente, a gente precisa definir. Fase é uma parte uniforme da matéria, enquanto componente é substância que participa da mistura. Por exemplo, a gente consegue ter num mesmo copo água e gelo, que apresentam duas fases, mas um único componente. Como aqui no exemplo, a gente tem um becker que possui 3 fases, porque temos gelo, água e limalha de ferro, porém 2 componentes, que é o ferro e a água, na forma de água e gelo. E quando a gente tiver uma mistura de sólidos, sempre vai ser uma mistura heterogênea, e cada sólido vai corresponder a uma fase. Por exemplo, o granito, que possui 3 componentes, a mica, feldspato e o quartzo, tá? Que representam 3 fases. Outra coisa que a gente precisa definir são os sistemas. E o sistema homogêneo é um sistema que vai apresentar uma substância pura ou uma mistura homogênea. Por exemplo, o sistema água é um sistema homogêneo, pois apresenta uma substância pura que possui ponto de fusão e ponto de ebulição e as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Já o sistema água e sal dissolvido também é um sistema homogêneo, pois é uma mistura, possui temperatura de fusão e ebulição que variam, mas apresentam as mesmas propriedades em toda a sua extensão. E também temos o sistema heterogêneo, que são as substâncias puras em mudança de fase e as misturas heterogêneas. Por exemplo, o sistema água mais gelo, que é uma mesma substância, porém em 2 fases. Temos aqui uma mistura heterogênea, portanto, um sistema heterogêneo. E o sistema água e óleo, que corresponde a uma mistura heterogênea e, portanto, tem diferentes propriedades, tem mudanças de propriedades, portanto, sistema heterogêneo. O que eu tinha para hoje era isso, e o que a gente vai ver semana que vem, na próxima aula, são fenômenos envolvendo essas misturas e a separação dessas misturas. Bom, pessoal, por hoje é isso. Não se esqueça aqui de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e esperar por mim na semana que vem, tá bom? Até semana que vem, pessoal!